Pronto, Moisés. Obrigado, viu? Bom, vamos então a dar início ao evento de hoje, mas antes disso eu quero dar uma boa tarde para todos os professores da banca que hoje gentilmente nos estão acompanhando nesta sexta-feira, não? Para um evento importante para Renato. Primeira questão. Segunda questão, também gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando, colegas, amigos, que estão prestigiando a apresentação e a defesa de testes do Tigre, não? Dito isso, vamos a proceder da seguinte maneira. O, o Tigre vai ter mais ou menos uns 30, um pouquinho mais, para fazer a sua apresentação. Uma vez que ele termine a apresentação, aí vamos a passar às indagações dos professores. ah. E aí, eu gostaria de falar que vamos a começar com o professor César. Em sequência, vamos a ceder a palavra ao professor Carlos, depois o professor Josivan, a professora Silvana e finalizamos com o professor Fidel. Está bem? Feitas as Ok. arguições, a alavanca vai se mudar a outra sala que o nosso colaborador Israel nos vai levar instantaneamente. Então, nada a gente vai ter que fazer. Ele nos leva e nos traz. Tá? Muito bem. Dito isso, então, se são as 17 horas e 2 minutos agora, eu vou ceder a palavra ao Tigre para começar a sua apresentação. Tá bom? Pode começar, Tigre. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos, agradecer aos professores, César, Josivan, Fidel, Silvana e o professor Carlos por aceitarem participar aqui no dia de hoje, né, dia 27, e agradecer também aos familiares, aos amigos, em especial Jaine, Paulo, Felipe, que me ajudaram bastante no decorrer desse percurso, né? E se eu pudesse, o nome deles também estaria no meu diploma. Então, Dominique e Felipe também. Eu vou começar aqui a apresentação, compartilhar aqui a tela para dar início. Estão vendo? Sim, sim, Tigre. Sim. Então, meu trabalho, ele fala sobre a dinâmica migratória e trajetória acadêmica no ensino superior. O caso dos estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB, certo? Esse trabalho foi feito por mim, Renato Tigre, sob a orientação do professor Moisés. O trabalho ele está dividido em 6 capítulos. O primeiro é a introdução, o segundo, o panorama do ensino superior, o terceiro, a revisão da literatura, a quarto, metodologia, o quinto, análise de resultados e o sexto, as considerações finais. É, o tema convocado ele é de fato sedutor, né? E essa ideia é altamente sedutora para quem trabalha nas instituições de ensino superior, certo? Pois entender de forma detalhada como é realizada a movimentação dos estudantes, né? A migração, o intercurso e a trajetória acadêmica deles, é bastante relevante para que a gestão superior possa se antecipar e prevenir certos impactos que esse tema carrega, certo? Até o momento dessa apresentação, não existiam tantos trabalhos que abordassem esse tema com essa perspectiva, de saber para onde foram os estudantes que não se formaram no curso que entraram, como destaca Macmillan, né? E esse tema surgiu pois eu fui testemunha ocular dessa movimentação quando eu entrei no curso de Estatística. Eu experimentei esse esvaziamento do curso, pois numa turma de 50 estudantes, apenas eu e mais 10 nos formamos, sendo que só 4 se formaram no tempo regular do curso, e o restante se formou no decorrer do tempo. E os outros que nos formaram ou mudaram de curso, ou de instituição, ou saíram do sistema de ensino superior. E essas 3 formas são as formas de evasão que Lobo destaca, né?
e a que a gente vai abordar aqui é justamente essa da mudança de curso, da movimentação entre os cursos. E hoje, como estatístico da Unilab, eu manuseio esses dados, né, referente ao tema. E a gente criou um grupo de trabalho que ia trabalhar sobre a evasão. E a gente percebeu essa lacuna na literatura sobre essa movimentação dos estudantes de mudança de curso, né? Então, a gente não encontrou e a gente encontrou muitos artigos sobre a definição da migração na universidade, mas no âmago da sua definição, na movimentação de humanos entre regiões geográficas, né? E foi justamente percebendo essa lacuna que eu e o professor Moisés mergulhamos nesse assunto, certo? E como pergunta de partida, a gente teve quais cursos mais recebem alunos oriundos de outros cursos da própria instituição. E como objetivo, a gente destacou, a gente teve como objetivo geral analisar a dinâmica migratória intercurso e a trajetória acadêmica de estudantes de 4 cursos selecionados da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E como objetivos secundários, analisar a migração de estudantes entre os cursos da Unilab no período de 2014 a 2022, partindo de uma matriz migratória de origem e destino. E o segundo objetivo específico seria utilizar o método multistado para analisar a trajetória acadêmica dos estudantes dos cursos de Humanidades, Física, Ciências Biológicas e Enfermagem que iniciaram o curso em 2015 e terminaram em 2020. Certo? Aí, no segundo capítulo da tese, eu trago o panorama do ensino superior, onde eu falo um pouco da história do ensino superior brasileiro. Aí, numa outra seção, eu falo do quadro do ensino superior brasileiro em 2022, que é baseado no resumo técnico do Censo da Educação Superior de 2022. E, por fim, eu falo sobre a população de estudantes e infraestrutura da Unilab. Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira seção, né, é feito um breve relato da história do ensino superior brasileiro, que é baseado em Sampaio. Ele aponta alguns marcos no ensino superior no Brasil, desde a chegada da coroa portuguesa em 1808 até os dias atuais, onde eu falo dos primeiros cursos, ele fala, né, dos primeiros cursos, das primeiras instituições e escolas de ensino superior no Brasil. Aí eu trago aqui uma tabela que mostra a expansão do ensino superior no Brasil desde 1990 até 2022. Então, em 1990, tinham 24 universidades, aí não tinham dados de curso nem matrícula. Aí a gente pode destacar aqui uma de 2020 até 2015, ou 16, que há quase uma duplicação, um pouco mais, que duplica a quantidade de universidades, né? Até a época do golpe aqui, quase metade, né, foi criado, mais de metade foi criado, duplicou o número. E nos dias atuais não, em 2022, a gente tem 2.595 universidades, 44.951 cursos, 9.443.597 alunos matriculados, né? Aí, na segunda sessão do trabalho, eu falo sobre o quadro do ensino superior no Brasil em 2022, que a gente percebe aqui, com esse gráfico, que daquelas 2.595 universidades, apenas 12% são públicas e o restante privado. Nesse outro slide, eu trago aqui como elas se distribuem no Brasil e como elas se distribuem em privado e particular nas regiões, né? Então, a gente percebe aqui que a maioria se concentra na região Nordeste e Sudeste, e na região Nordeste, cerca de 10%, né? 10,8% são públicas, né? Que gira em torno de 160 universidades. É, 61 universidades, mais ou menos. E aqui no Sudeste, 160, né? 15%. Com relação aqui à declaração de raça e cor dos alunos do Brasil no censo de 2022, a maioria se considera da cor branca, né? E a gente percebe que
não soma 50% a quantidade de pretos e pardos, né? Quando a gente chega no grau da Unilab, é interessante a gente guardar esses números para a gente fazer uma comparação. Aí, partindo aqui já para na outra seção, que fala sobre a população de estudantes e infraestrutura da Unilab, vou falar um pouco da Unilab, que ela se localiza em dois e três interiores do Ceará, em dois do Ceará e um da Bahia, né? Ela foi criada em 2011 e ela tem dois campos em Redenção, um em Acarape, no Ceará, e um campo em São Francisco do Conde, na Bahia. Em Redenção, o campo se chama Liberdade e Auroras. Em Acarape, ele se chama Palmares. E em São Francisco do Conde, ele se chama Malês. Na época do estudo, a universidade contava com 22 cursos, o de 2014 até 2022. A forma de entrada que se destacou nesse período foi através do Enem, 55,91% dos alunos. Essa outra forma de ingresso na universidade são os egressos de bacharelado interdisciplinar e licenciatura interdisciplinar, pois a Unilab ela tem um curso de humanidades, que ele é interdisciplinar, certo? E ele funciona da seguinte maneira: os alunos eles ingressam nesse curso de interdisciplinar de humanidades e quando eles completam todas as disciplinas teóricas, eles estão aptos a ingressar em outros 5 cursos: antropologia, história, letras portuguesas, pedagogia e sociologia, certo? Aqui eu vou destacar um ponto que essa forma de ingresso BLI e LI, ela não categorizou uma migração, certo? Então, os alunos que saíram de humanidades para esses 5 cursos que eu destaquei não foram contados como uma migração. Essas outras formas de seleção aqui, seleção simplificada, seleção de vagas remanescentes, seleção para vagas no programa de especiais, são editais específicos da Unilab. O vestibular aqui ainda aparece porque na corte de 2014, no ano de 2014, ainda existiam cortes de anos passados, 2010, 2011, ano que o vestibular foi extinto. E aqui a gente tem o país de origem dos estudantes da Unilab. Cerca de 69,44%, quase 70%, são brasileiros, seguidos pelos alunos de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. No período, né, de 2022, tinha até alunos de Portugal, né? Aí aqui nós temos a declaração de raça e cor desses estudantes, que a maioria se considera como negra, seguido de pardo. Cerca de 80, um pouco mais de 80%, se consideram pretos e pardos, né? Somando 82, 82, alguma coisa. E essa é uma característica, né? Um fenômeno que difere a Unilab das demais universidades. Pode ser, né? É, Agora, partindo aqui para a revisão de literatura, eu trago essas três referências que falam sobre a dinâmica migratória, né? Borges, ele fala sobre a migração interinstitucional, né, de estudantes de ciências contábeis entre os anos de 2009 e 2017. Barros, ele já discute sobre a mudança, né, a migração em cursos acadêmicos do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Macmillan, ele examina os 3 primeiros anos de jovens recém-egressos do ensino médio que ingressaram no ensino superior na Austrália. Aí, com relação à trajetória acadêmica, eu destaco aqui Martinez e companhia, né, que investigaram a trajetória escolar e o perfil de ingresso no curso de Ciências Químicas da Faculdade de Ciências Químicas da Benemérita, uma universidade autônoma de Puebla, no México. Dutti e Mathieu, eles abordaram a transição acadêmica entre cursos de licenciatura, economia e contabilidade. A licenciatura de economia, contabilidade e administração.
entre esses três cursos. Ele analisou essa transição, como os alunos transitavam entre esses três cursos. Pérez e companhia, eles falaram sobre a trajetória escolar, eles descrevem um pouco o que é a trajetória escolar, né? Eles falaram também que diversos fatores afetam o comportamento acadêmico do estudante ao longo da experiência universitária. E eles falam que para tratar essa trajetória, eles falam de uma abordagem longitudinal e uma longitudinal transversal, certo? E Bardagem investigou as trajetórias acadêmicas e os níveis de satisfação com a escolha profissional de 391 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí, com relação ao método multistado, a gente pode destacar aqui alguns autores, e o método ele é bastante versátil, no sentido que ele pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento, na migração, educação, saúde e nupcialidade. Na migração aqui, a gente tem como pioneiro Roger, que foi um dos criadores do método, Wickles e Farago. Na educação, a gente tem Emiliano, Lee Choi e Dutton Mathieu. Na saúde, a gente tem Meire Machado, Hu e companhia. Na nupcialidade, a gente tem Freire e Aguiar, Grande Aguiar, Legende Zeng, Show e Land e Willie Keynes e companhia. Partindo agora para a metodologia, falando um pouco sobre os dados foram coletados do Censo de Educação Superior do INEP, nos períodos 2014 a 2022. E segundo essa resolução, eles não precisaram passar pelo Comitê de Ética nem ser cadastrado na plataforma Brasil. Para tratar esses dados, eu utilizei o software R e o Excel. Sobre a migração intercursos, a metodologia utilizada foi semelhante à matriz de origem e destino, a matriz de migração de origem e destino, na qual foi possível desenvolver essa matriz de migração intercursos. E a partir dela foram criados indicadores como o total de alunos migrantes, total de alunos imigrantes, a taxa de imigração, a taxa de imigração, certo? Além de outros. Ainda na migração intercursos, foi feita algumas adaptações nas nomenclaturas. A população seriam os matriculados, né, com relação aos termos demográficos e os termos acadêmicos. Os nascimentos seriam os ingressantes. A migração, eu chamei de migração acadêmica ou transição. Saldo migratório acadêmico. E a taxa líquida de migração, o saldo migratório acadêmico proporcional. Certo? E também foi criado, baseado no indicador de Benninger, esse índice de eficiência migratória acadêmica. Ele é semelhante ao indicador de Benninger, só que ele trata de alunos agora, né? Ele foi adaptado para o nosso tema, né? E ele varia de -1 a 1, em que +1 ele significa um baixo fluxo, entre -12 e 12, um fluxo moderado, uma migração, e entre 0,12 e 1, um fluxo alto de migrantes. Com relação ao método multistado, ele é um método que teve origem na dinâmica populacional da migração, né? E tendo aplicação em outras áreas, como a gente viu aqui, né? Saúde, educação, como é o caso agora. E ele é definido como sendo um processo estocástico com espaço de estados finito. Ele pode ser calculado através dessa probabilidade de transição ou probabilidade condicional, né? Entre os estados I e J, ou também pela intensidade de transição, que é dado por essa fórmula aqui. Aqui eu trago as principais funções da tabela de sobrevivência multistado. Esse cálculo da tabela de sobrevivência multistado é um cálculo em cadeia, né? Só que aqui eu trago os três principais resultados. Eu trago a matriz das taxas de transição, que é dada por essa fórmula, aqui essa matriz, essas fórmulas. A matriz de probabilidade de transição, que é dada por essa fórmula, a gente percebe, ó, a cadeia que é a matriz já aparece aqui dentro.
E, por fim, a esperança de vida acadêmica. E com a metodologia pronta, a gente parte dos resultados. O primeiro, vamos falar sobre a migração intercursos, que teve como resultado principal essa matriz de migração intercursos, onde aqui nas linhas a gente tem a quantidade de alunos de cada curso, né? Na diagonal principal, a quantidade de alunos que permaneceram nos cursos durante esse período, e no restante da linha aqui, o que está na linha, o que não está na diagonal, caracteriza os alunos que migraram de curso, tipo, aqui em administração, por exemplo, a gente tem que 6 alunos foram para agronomia, 2 foram para ciências sociais, 11 para enfermagem. Na coluna, a gente tem a quantidade de alunos que chegaram no curso. E na diagonal principal permanece a mesma coisa, a quantidade de alunos de agronomia é essa daqui. Entretanto, chegaram mais 6 de administração, 1 de antropologia, 4 de ciências da natureza e matemática, e assim por diante. Só que analisar essa tabela desse jeito é um pouco complicado. Então, a gente vai trazer um pouco de silhueta para essa tabela através dos gráficos, certo? E, através do gráfico, aqui a gente percebe que o curso que mais recebeu imigrantes na totalidade, em números absolutos, é o curso de administração pública, seguido pelo de humanidades e enfermagem, né? A gente percebe aqui que em nenhum desses cursos pertencem à área de ciências exatas, né? O que pode indicar uma tendência pela procura dos cursos das ciências humanas, sociais e biológicas, né? Já que no gráfico de estudantes emigrantes, a gente tem que o curso de humanidades ele ganha disparada, mas também ele é um curso que tem uma entrada de muitos estudantes. A entrada dele é bem grande, já que ele vai distribuir entre 5 cursos, né? Os alunos podem ser distribuídos entre 5 cursos. Ele é seguido pelo curso de Administração Pública, Letras, Língua Portuguesa, e os cursos em que os alunos menos deixam, né? Os alunos menos deixam esses cursos são os cursos de Engenharia de Alimentos, Relações Internacionais e Ciências Sociais, né? Aqui a gente pode chamar a atenção um pouco para os cursos de Letras, Português e Agronomia, já que a Unilab tem esse aspecto de interiorização, né? E esses cursos de agronomia e letras portuguesas, eles podem contribuir para o desenvolvimento regional. Então, dar uma atenção para esses cursos pode ser interessante para que a região em que a universidade se estabelece, ela tenha um crescimento, né? Então, seguindo aqui, a gente vai para o saldo migratório acadêmico. O saldo migratório acadêmico é que, quando nós temos o número negativo, significa que o curso perdeu mais do que ganhou estudantes, pois o saldo acadêmico é uma continha da quantidade de imigrantes menos a quantidade de alunos imigrantes. Então, humanidades aparece aqui em primeiro lugar, seguido por letras, língua portuguesa, física, ciências da natureza e matemática. E os cursos que menos perdem alunos, os que ganharam alunos, no caso, é o de ciências sociais, o que mais ganhou, relações internacionais e enfermagem. Aqui a gente vai já para as taxa para a taxa de imigração, né? A taxa, a gente calculou as taxas a fim de refinar um pouco mais a análise, né? Mas a gente percebe aqui que, mesmo proporcionalmente, não aparecem os cursos de ciências humanas, eles são os campeões em receber alunos de outras áreas, né? Então, serviço social, relações internacionais, ciências sociais são os cursos que mais recebem alunos de outros cursos. Aqui vale a pena destacar que o curso de Ciências da Natureza e Matemática, ele aparece em último, né? Pois ele é um curso que já foi fechado na instituição. Ele não recebe mais alunos, ele acabou. Então, ele ainda permanece aberto até a data do estudo, até 2022 ele permanecer aberto, para que os alunos que ainda estivessem nesses cursos pudessem se formar ou migrar para outros cursos também, ou se evadirem, né? Mas ele permaneceu aberto para dar essa oportunidade para os alunos se formarem no curso.
Aqui, com relação à taxa de imigração, nós temos que o curso de Ciências da Natureza e Matemática ele aparece em primeiro, talvez justamente pelo fato de ele ter sido fechado e os alunos, né, que ainda estavam no curso optarem por ir para outros cursos, seguido pelo Serviço Social, Física, Matemática. E os cursos dos quais os alunos menos emigram é o de Relações Internacionais, Pedagogia e Ciências Sociais. É, é, vamos seguir. Com relação ao saldo migratório, a gente também percebe aqui que esse padrão é reafirmado, né, com relação aos cursos das áreas tecnológicas, quando eles ocupam aqui as primeiras posições, as posições desfavoráveis com relação a receber alunos, né? Eles são os que mais perdem alunos para outros cursos, talvez pela questão, né, que ele já carrega esse peso do cálculo, né? As pessoas sentem dificuldade nos cálculos e acabam entrando no curso e migrando para os outros cursos, né? Então, aqui, em primeiro lugar, que ganha alunos é o de Relações Internacionais, em segundo lugar, Ciências Sociais, seguido por Serviço Social. E os cursos que mais perderam proporcionalmente, né, que aqui é o de Ciências, Natureza e Matemática, Física, Humanidades, Matemática e Química. Ó, percebam aqui que esses cursos, com exceção de Humanidades, né, são todos da área de tecnológica, né, da área tecnológica. Daí, com isso, a gente criou, adaptou essa história, e a partir dele que a gente selecionou os cursos para que é eita, deixa eu ver, nervosismo deu branco. O método, então, os cursos selecionados foram de humanidades, física, física, ciências biológicas e enfermagem. E, apesar de terem cursos que têm o fluxo mais alto aqui do que ciência biológica, Parece que Tigre Caiu, né? caiu. Aí É, sim. parece. É, Eu já estava escutando um pouco ruim o som, mas não O sei se Tigre vocês está também. falhando. Sim, tem sim, eu umas também. falhas, né? Tem Caiu umas a falhas. conexão dele. Eu também. alô, me ouvem? Agora sim, caiu o Tigre. Sim, sim. Caiu. Vamos Tigre, lá. dá para falar um pouco mais sobre o que você falava? Que a gente perdeu aqui. Ele retornou Certo. aqui. Isso. Parou aqui. Está apresentando de novo? E essa parte aqui, É, essa parte, se a Certo. tempo. gente agradecia. Então, eu selecionei aqui o curso de Humanidades e Física como os cursos que mais perdem alunos, tem esse baixo fluxo, tem uma repulsão dos alunos com relação à migração, né? E o curso de Ciências Biológicas e Enfermagem. Eu selecionei esses cursos, pois eles são os cursos que já estão mais estabelecidos na instituição, eles são cursos mais antigos. Apesar desses outros cursos aqui apresentarem um índice de eficiência migratória acadêmica superior a eles, eu optei a trabalhar por eles justamente por esse motivo, de eles estarem mais consolidados. Aí, com relação aos resultados do método multistado, eu trago três resultados. Esse gráfico da taxa de transição, um gráfico da probabilidade de transição e a, a esperança de vida acadêmica, né? Então, esse gráfico aqui da taxa de transição entre os anos letivos dos estudantes, ele mostra uma tendência decrescente com o passar dos anos. Isso já é esperado, mas não nos primeiros anos. Ele já é esperado a partir dos anos subsequentes, pois os alunos vão se formando, né? Então, espera-se que ele se mantenha com uma certa constância nos primeiros anos, né? Então, aqui no primeiro ano de física, de enfermagem, que é o curso que mais recebeu alunos,
ele é o curso que também tem uma transição melhor, né, entre os estudantes. Tem um fluxo maior de estudantes passando de um ano para o outro. A gente pode interpretar assim, que a cada 10 estudantes, 9 passam do primeiro ano para o segundo, 8 do segundo para o terceiro ano e 8 do terceiro para o quarto e assim por diante. Já que no curso de física, no primeiro ano, a cada 10 alunos, 8 passam para o segundo ano e já tem uma queda de, se a gente arredondar aqui para mais, 6 passando do segundo ano para o terceiro. E humanidades, a gente tem que passa para o terceiro ano, 4, arredondando 5 alunos, né? Então, esse gráfico traz justamente essa análise, e que a gente pode comparar os cursos, né? Como está a transição de um ano para o outro entre os cursos. E humanidades aqui é o curso em que a transição é mais baixa, apesar dele ter uma duração menor, ele tem uma duração de 3 anos, né? A gente percebe que ele tem do primeiro para o segundo ano, vários alunos já pulam do barco, né? Ou eles migram para outro curso, ou ou tem outra forma de evasão. Já que no gráfico das probabilidades de transição, a gente tem um comportamento semelhante. A diferença da probabilidade de transição para a taxa de transição é justamente o denominador. No denominador da probabilidade, a gente conta com todos os alunos analisados no período, toda a coorte, né? E na taxa, a gente vai contar com a quantidade de alunos naquele determinado ano. Então, aqui a gente vê que a probabilidade no aluno passar do primeiro para o segundo ano em humanidades é de 50%. Já no curso de física é de 48%. No curso de enfermagem, de 44%. E de ciências biológicas, de 44% também. E a maior probabilidade de transição, como a gente viu aqui, ocorre nesse curso de humanidades, né? E com o cálculo dessas probabilidades, a gente consegue seguir para o próximo passo, que é um cálculo em cadeia, que é a esperança de vida acadêmica nos cursos. E quando a gente chega aqui na esperança de vida acadêmica, a gente percebe que todos os cursos têm uma esperança de vida acadêmica superior ao tempo regular dos cursos, né? Com olhando com os bons olhos, os cursos que mais atraíram alunos, que foram de ciências biológicas e enfermagem, eles são os que estão mais próximos do tempo regular do curso. De enfermagem, a gente percebeu que ele tem uma constância no início do curso, né? Então, ele tem 5,9 anos, né? Espera-se que os alunos se formem em 5,9 anos. Já no curso de Ciências Biológicas, o tempo regular é de 4,5 anos, 4 anos e meio, então os alunos passam um pouco disso. Agora, Física e Humanidades, o curso de Humanidades dura 3 anos e os alunos estão durando cerca de 5,4 anos. Sim, né? E em Física, 5,3 anos. Daí, partindo para as considerações finais, eu falo um pouco da relevância do estudo, né, que ele, de fato, é relevante para as instituições de ensino, ao evidenciar a importância dessas análises migratórias, intercurso e trajetória acadêmica, como uma ferramenta estratégica para compreender e formular políticas educacionais focadas na atração e na retenção dos estudantes nos cursos, né? Com relação às maiores e menores taxas, a gente tem que os cursos de enfermagem e ciências biológicas se apresentam com essa maior atratividade, né? E o curso de humanidades e física se destacam pelas menores taxas, né? Pela maior redução dos alunos. Eles perdem mais alunos para outros cursos, né? Já a gente pode observar também que os cursos que têm essa alta atratividade, eles precisam de um olhar mais atento, pois precisa se avaliar se tem uma estrutura
que comporte esses novos alunos, né? Além dos alunos que já estão dentro do próprio curso. Então, existe esse olhar mais refinado para esses cursos para que se possa criar políticas de retenção dos alunos nos cursos para que não tenha uma inflação de alunos nos cursos em que há essa maior migração, né? Outro destaque é para o curso de humanidades, que a gente pode inferir que ele é um curso que serve como um trampolim para outros cursos, né? E a gente pode olhar ele com outros olhos para que haja uma maior políticas de retenção para esse curso, para que os alunos se formem mais nesses cursos, né? É, e os cursos mais atrativos, que foram os de enfermagem e ciências biológicas, eles apresentaram as maiores probabilidades de transição, certo? Mas uma probabilidade menor do que 50% dos estudantes progredirem regularmente até a conclusão do curso. E, além disso, o tempo esperado de conclusão dos cursos, em todos os cursos, excede o esperado, né, o ideal. E como esse estudo ele abre portas, né, para várias possibilidades de estudos futuros. E uma possibilidade é avaliar o porquê, né, dessa altas taxas de migração e imigração nos cursos, né? O porquê os alunos estão migrando dos cursos, porque eles saem e porque eles escolhem o outro curso, né? Avaliar o curso que recebe mais alunos, porque ele tem essa atração, né? Outra possibilidade de estudo é analisar outras cortes para saber se tem o mesmo comportamento dessas cortes estudadas, da corte estudada, né? Outra possibilidade de estudo é verificar se esse comportamento é semelhante em outras instituições para os mesmos cursos, certo? E, consequentemente, avaliar as esperanças de vida acadêmica nesses cursos também, né? Então, eh, essas foram as referências do trabalho. Enfim, obrigado. Axé. Obrigado, Renato.